Olá, governantes, como vão vocês? Boa noite. Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Vamos lá. Vamos lá, tudo bem com vocês? Chegando aí. Como tinha prometido, todas as quintas uma live. Essa semana mudou um pouquinho, foi só o horário. Mas estamos aí, estamos firmes aí no intuito de trazer informação a todos vocês. Me ouvindo bem aí? Como é que tá a minha voz aí? Me falem aí como é que tá a situação. Vou chamar para essa live hoje a doutora Elisa. Doutora Elisa, presidente da AMAD. Deixa eu enviar o convite. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Olá, doutora. Tudo bem? Olá, Fernando. Tudo jóia com você? Deixa eu melhorar aqui um pouco, que mudou aqui a tela. Como é que vai? Boa tarde, tudo ótimo, né? Aliás, boa noite já, né? Tudo ótimo. Então tá bom. Deixa Tava eu só colocar, só te... Oi? Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Só para ver como é que tá o áudio aí. Para mim aqui eu tô ouvindo normal. Eu tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Então tá bom, doutora. Primeiro aí agradecer, né, por ter aceitado o convite de participar dessa live, né? Eu tô com um compromisso aqui de todas as quintas-feiras trazer um pouco aí de informação e tô iniciando aí essa questão de lives aí, sendo redundante, começando do começo, né? Outro dia eu falei sobre como começar nessa área de loteamentos e agora quis aí trazer esse tema, né, de como iniciar na advocacia imobiliária. Eu mesmo, no meu início da advocacia aí, para fazer essa mudança, né, essa alteração para trabalhar com direito imobiliário, eu passei por alguns percalços aí, eu acho que isso a gente pode ajudar de alguma coisa. Então, já iniciando, doutora, eu tenho certeza disso. É isso aí. E para quem não nos conhece ainda, né, me apresentando aqui, meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado, atuo em Minas Gerais. Atualmente, eu estou também como presidente da associação, aliás, desculpa, isso, a presidente da Comissão de Loteamentos e Regularização Fundiária lá da AMAD, na qual aí a doutora Elisa é presidente. Eu advogo há menos de 10 anos, eu vim da área do comércio, então tive muita, não vou dizer dificuldade, né? Em alguns pontos dificuldade, em outras não, em fazer essa mudança aí para a advocacia, que é uma área um pouco mais complexa, e é um outro tipo, né, de negócio, na verdade tem uma questão bem diferente aí. E aí, foi até um dos motivos de eu fazer essa live, justamente por causa dessa mudança aí, em relação principalmente ao que eu trabalhava e o que eu trabalho, e com isso também, depois, essa mudança para a advocacia imobiliária, que me seduziu muito. Eu vim para a advocacia imobiliária através de um amigo, acredito até que ele esteja aí ouvindo a live, doutor Marcos, e com isso me seduziu muito, principalmente a questão também da parte extrajudicial, que a gente pode trabalhar muito nesse sentido, né, doutora? Vamos lá e se apresentar, estou falando demais. Muito. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, porque eu estou no perfil da AMAD, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Elisa Novaes, eu estou como presidente da AMAD, eu sou advogada, sou especializada em direito imobiliário. Eu sou advogada desde 2007, mas eu atuo exclusivamente com direito imobiliário desde 2012. Então, eu já estou aí há praticamente 9 anos. 9, né? 9 anos, quase 10 anos na área imobiliária. 10 anos quase. Eu atuo em Belo Horizonte, assim, hoje em dia com o avanço do digital eu tenho atuado em outros locais, mas assim, minha advocacia sempre foi ali muito voltada para Belo Horizonte, região metropolitana. E eu tô nesse desafio aí junto com o Fernando na presidência da AMAD e
a nossa intenção é que a gente possa realmente levar o direito imobiliário para outros advogados, para aqueles advogados que ainda não têm uma especialização. A gente sabe que o caminho da advocacia é muito duro e muito competitivo, né? E quando a gente não é especializado, quando a gente está ali ainda focando e quebrando a cabeça, eu acho que esse caminho torna-se muito mais difícil, né? Então, você se apresentar e atuar com uma advocacia especializada faz toda a diferença. Deixa eu dar um oi para quem estiver entrando. O Conrado está aqui, o Conrado está na OAB. O Conrado é especializado em Direito do Trabalho. A Ana Bochar. Deixa eu ver o Breno. Deixa eu dar um oi aqui. Mas e aí, Fernando? Pessoal, aí, se quiser, eu adorei o tema. Só como sugestão aí, quem quiser colocar a cidade aí que está ouvindo a gente aí, eu acho que seria importante, que está assistindo. Eu adorei o tema, eu acho que como iniciar na advocacia imobiliária é muito importante. A gente vê muito se falar sobre atuação imobiliária, atuar na advocacia imobiliária, mas por onde começar? Né? Todo mundo, eu acredito que todo mundo não tem um início fácil na advocacia imobiliária, até porque a gente é muito carente de bons cursos, carente de boas pessoas aí, que hoje em dia a gente já vem quebrando muito mais esse paradigma. Nós temos a AMAD que tem divulgado muito conhecimento e a nossa intenção é divulgar cada vez mais. Mas quando eu comecei, por exemplo, eram pouquíssimos cursos, aqueles cursos ali muito presenciais e muito caros, de valor muito alto. Então, eu aprendi muita coisa na prática, né? Fiquei muitos anos num escritório especializado em direito imobiliário, ali a gente atuava só com direito imobiliário, e isso me deu uma bagagem muito grande. Mas eu caí na advocacia imobiliária, primeiro porque meu pai tinha acabado de falecer, e aí eu mexendo com um ou outro imóveis de família, um ou outro problemas em relação a tudo isso, eu comecei a ter contato com a área imobiliária. Isso aí foi me seduzindo. Eu atuava com direito do trabalho, eu era advogada trabalhista de um grande escritório em Belo Horizonte, e quando surgiu uma oportunidade de fazer essa migração de carreira, eu optei pelo direito imobiliário, por ser uma área, primeiro porque eu já tinha alguns processos em relação a isso, por questões pessoais, e depois por ser uma área altamente lucrativa, assim, rentável. Eu vislumbrei tudo isso e fui de cara para a área imobiliária e nunca mais saí. Isso. Eu, no meu caso, eu caí de paraquedas aí na advocacia, né? Logo no finalzinho da minha graduação, muito pouco eu fiz estágio aí, eu tinha um comércio na época, né? E tive que, por questões aí pessoais, cair de paraquedas na advocacia, e eu vejo muito isso, né? Tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade, principalmente com a questão imobiliária, de ter um curso realmente especializado para isso, ter uma pessoa realmente, um grupo, né, que possa se comunicar. Hoje está muito mais fácil, acredito que principalmente por causa dessa questão de 2 anos para cá, vamos dizer assim, cresceu muito essa questão de grupos de WhatsApp, e muito conteúdo gratuito também que a gente tem visto, né? Mas a intenção realmente é essa, é colocar para vocês aí, primeiro, como entrar na advocacia imobiliária. É claro que a gente, como eu falei, né, a gente está começando aí essa série de lives, tanto aqui quanto lá na AMAD também, porque a ideia nossa é, claro, começar aqui para dar alguma coisa no superficial, mas depois a gente vai mergulhar em temas mais profundos aí, porque a gente vê realmente uma carência no mercado de profissional capacitado. A gente sabe hoje que o número de advogados é muito grande, né? Mas não querendo desmerecer os outros colegas, mas tem muitos colegas que caem nessa área de imobiliário, às vezes não é um especialista, né, e comete erros aí gravíssimos, prejudicando os seus clientes. Eu sempre ouvi isso de um professor na graduação, que o advogado tem que tomar muito cuidado, porque lida com o patrimônio e com a vida das pessoas. Então, essa questão realmente de se especializar, de ter um estudo aí mais aprofundado, é fundamental. Doutora, já fazendo aí já entrando aí um pouco nesse tema nosso aí de como iniciar, né? A primeira coisa que eu tinha pensado aqui da gente falar é primeiro a pessoa se mostrar dessa forma, né? Ela procurar se demonstrar como um técnico mesmo do direito e atuante nessa área específica do direito imobiliário. E aí, quando eu falo aí a pessoa se posicionar, é claro que, já emendando com o que eu estava falando antes, a pessoa também procurar se capacitar. Porque a luta lá fora, né, o ringue não é brincadeira. A gente vê muitas coisas lá que são questões complexas, então é muito importante a pessoa se especializar no tema
e estar atento também que o direito imobiliário ele não anda sozinho, né? Hoje o direito imobiliário a gente percebe que ele traz muitas outras áreas com ele. Estou dizendo aí da questão do direito tributário, direito consumidor, enfim, são muitas coisas que andam junto. Então, por isso, essa necessidade realmente dessa especialização. Outra coisa também que eu falo é essa questão do nicho, né? Primeiro, a pessoa se posicionar nesse nicho específico, direito imobiliário. Bom, eu sou advogado em direito imobiliário, mas mesmo assim, dentro desse nicho, eu acho importante também, a doutora também acredito que concorde comigo, escolher um subnicho, porque a área do direito imobiliário é muito grande. Nós estamos falando aí do universo de locações, regularização de imóveis, como é o meu caso, a doutora também trabalha nessa área, loteamento, como eu tenho visto aí, como eu atuo na área, tenho visto colegas aí passando alguns percalços aí por falta de informação. Então, depois que escolher, não, eu sou advogado de direito imobiliário, aprofundar nesse tema e também, muito importante, procurar esse subnicho e se aprofundar nele. Eu sempre falo que o advogado tem que saber de tudo um pouco, mas tem uma área aí que ele realmente tem que se aprofundar e mergulhar naquilo ali para poder dar uma resposta correspondente aí ao cliente que procura. Não é, doutor? Eu penso que para começar, e aí a gente vai ali, voltando um pouquinho ao que você falou, é estudar. A gente precisa identificar dentro, porque a gente tem dentro do direito imobiliário vários subnichos, né? Isso muito bem, regularização de imóveis, loteamento, condomínio, locação. E aí você precisa identificar ali dentro. Óbvio, como especialista em direito imobiliário, você tem que ter o mínimo de conhecimento de cada uma dessas áreas, porque pode ser que o cliente venha para você com um assunto, mas aí puxa ali algum outro, e isso a gente vê muito, isso é muito comum, quem atua com condomínio, sempre vem uma perguntinha e aí já puxa alguma outra coisa. Mas você tem que identificar dessas, o que hoje, olhando ao seu redor, o que você tem de capacidade ali de atrair clientes, de gerar negócios para a sua advocacia. Por exemplo, não adianta nada um advogado que está, porque eu estou numa cidade interior, por exemplo, e eu estou aqui me apresentando dentro, se eu estivesse advogando aqui, como advogado especialista em condomínio, isso aqui não tem edifício, isso aqui não tem condomínio edilício. Então, peraí, a minha realidade hoje, no meu local ali, o que é que tem? Tem regularização de imóveis? Então, deixa eu ficar muito boa nisso. E aí você realmente aprofunda dentro daquilo ali. Se apresenta como especialista em direito imobiliário, realmente se especializa e estude. O direito imobiliário é muito cheio de nuances, né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa adquirir conhecimento, porque também qualquer falha, né, Fernanda, é o que você falou, qualquer falha, levando em consideração que a gente está atuando e tem um imóvel envolvido em alguma posição, qualquer erro, você gera um prejuízo muito grande. Gera um problema muito grande. Isso aí vai muito dentro do que eu estava pensando também aqui, dessa questão da vocação da cidade, né? Como eu não atuo na capital, atuo no interior, talvez ainda, né? Os projetos, Deus quem sabe. Mas, enfim, essa questão do interior tem que se olhar muito essa vocação da cidade. Não adianta nada uma pessoa que mora numa cidade aí com um pouco número de habitantes, como a doutora falou, querer se especializar, por exemplo, em condomínio, ou uma questão que não tem ali naquela cidade, né? Incorporação imobiliária, por exemplo, né? Não justifica. Exatamente. Mas, por outro lado, loteamento pode ser que tenha uma área muito grande de atuação. Loteamento tem acontecido isso, né? A gente tem observado que a tendência do mercado agora, cidades pequenas também estão se fazendo muito essa questão do parcelamento do solo urbano, especificamente loteamentos. Então, com essa área de loteamentos, dá sim para trabalhar em cidades menores. A gente sabe que hoje a gente tem as redes sociais, né? A gente já vê aí, hoje mesmo a gente se conheceu através das redes sociais. Eu tenho inúmeros contatos hoje, outro dia recebi um contato de uma pessoa da Bahia, recebi pessoas de outros estados aqui no Instagram, fazendo contato, que é importante essa questão dessa interação. Então, isso abre um pouco o leque em relação à atuação. Mas é muito importante a pessoa focar o lugar que ela está, né? A cidade, se tem a vocação para isso. E aí, já aproveitando e entrando nessa questão também do posicionamento do advogado, né, doutora? Porque eu vejo muito, às vezes, colegas que reclamam, ou às vezes pessoas que falam assim, eu tenho Instagram, eu tenho rede social, mas lá eu não consigo fazer nada, lá eu não tenho resultado.
que lá para mim é um deserto. E realmente, se a pessoa não souber se posicionar, eu acho isso muito importante. Eu não estou falando aqui de... Não seria o termo correto aí, discriminar alguma coisa assim. Mas a questão é, quando você entra no Instagram do advogado, quando você entra no Facebook, até por uma questão ética, ele não pode ter lá uma foto, por exemplo, na balada, tomando cerveja. Então, acho que isso aí são coisas que têm a sua apresentação, né, para gerar realmente essa confiabilidade no cliente que está olhando. Então, uma coisa também importante é esse posicionamento perante aos outros, né, eu digo assim, na cidade que você mora, enfim, e também esse posicionamento aqui nas redes sociais, a pessoa se portar como um especialista e, claro, como um advogado, né? Não condiz aí a pessoa, por exemplo, querer, já voltando um pouco aí nessa questão de posicionamento, não adianta ela querer arrumar advogado, por exemplo, de direito imobiliário se ela só posta conteúdo sobre trabalhista e vice-versa. Enfim, então esse posicionamento é muito importante nas redes também, né, doutora? Não só pessoalmente, né? Exatamente. E assim, eu falo isso por experiência própria, porque eu já atuava com direito imobiliário há muito tempo. Eu comecei a produzir conteúdo, assim, eu era associada de um escritório, então eu comecei a produzir conteúdo ali de uma forma muito devagar, né? Comecei ali, peraí, o que eu vou produzir? E aí eu comecei a estudar sobre marketing na época, comecei a estudar sobre marketing e comecei a abordar isso dentro das redes sociais. Porém, a minha expertise era direito imobiliário. E aí, durante muito tempo, eu fui construindo meu nome, mas muito ligado a marketing. E chegou um determinado momento que eu falei, não, peraí, eu tô saindo desse escritório, eu preciso agora clientes, eu preciso aí me posicionar dentro das redes sociais com direito imobiliário, e aí eu tive que fazer toda essa migração. Muita gente acha que as redes sociais elas não geram novos negócios, mas eu acredito que gera sim, traz muitas oportunidades. Por exemplo, nós estamos aqui na AMAD através disso, porque várias pessoas que compõem hoje foram vínculos que a gente foi fazendo através das redes sociais. Então, e em algum momento também, aquele cliente que te procura, mesmo por indicação ali no offline, ele vem até a rede social para confirmar. Peraí, deixa eu ver se esse advogado existe. Deixa eu ver como é que ele é. E encontrando o seu perfil, e o perfil estando alinhado ali com conteúdo jurídico, aquele perfil alinhado com uma postura profissional, isso gera muito mais credibilidade para o advogado. Exatamente. Eu sempre falo, né, que, como eu falei, tem colegas às vezes que falam, eu, por exemplo, tive um pouco de resistência, principalmente essa questão de live, de aparecer realmente um pouco mais nas redes sociais, mas os resultados são importantes e não é assim, não é só isso. A pessoa, por exemplo, vai fazer um Instagram bonito ou um Facebook, enfim, e ali vai chover cliente. A questão não é essa. Eu acho que a questão toda é, primeiro, você tem ali uma vitrine, né, do que você faz, do que você atua, e com isso ali fica mais fácil da pessoa te identificar e também te achar. Eu, por exemplo, peguei uma demanda há uns tempos atrás de uma advogada, né, que estava na parte adversa, e olha que é na mesma cidade que eu atuo, né, e eu tive muita dificuldade de encontrar. Entrei na internet, não achei nada, não tinha Instagram, até Facebook, né, que é mais antigo, é mais comum, enfim. Então, essa questão aí das redes sociais também inclui isso. É como se diz assim, é uma vitrine, é uma forma de se expor e com isso dar prosseguimento aí e aparecer mais na advocacia. Acho importante também a gente frisar essa questão de demonstrar conhecimento através das redes sociais, né? Porque o advogado não vai contratar uma pessoa que não tenha conhecimento na área. Então, eu digo muito essa questão dos posts, às vezes é uma coisa simples que a pessoa acha que não tem muita utilidade, mas eu acho que o principal também para a gente poder aproveitar essas redes sociais é aproveitar essa questão e informar as pessoas, seja através de blog, seja através do próprio Instagram, fazendo aí os posts, ou no Face, enfim, nas outras redes sociais, YouTube, todas elas, né? Então é importante esse posicionamento também e principalmente aí divulgar conteúdo nessa questão. Isso vem também uma crescente aí que a gente vem observado de questão das pessoas procurarem também em outras redes sociais. Não sei se a doutora já passou por isso, né? Essa semana mesmo eu tive um contato com um cliente que ele me achou através do YouTube, de uma outra rede social. Então, eu acho que essa pulverização, vamos dizer assim, de conteúdo também é muito importante para o advogado.
Não, é super importante. Principalmente, eu bato muito isso na questão dos vídeos, porque tá ligado o Google, né? E sempre quando uma pessoa tem, e a gente tira por nós mesmos, sempre que a gente tem alguma dúvida, qual que é o primeiro local que você vai? No Google. Então, se o advogado ele tem algum conteúdo falando sobre aquilo, se você está atuando, por exemplo, com loteamento e parcelamento do solo, se você tem um vídeo gravado sobre aquilo, o cliente vai te achar. Então, você está posicionado hoje é muito importante e pulverizar esse conhecimento, porque muitas vezes a gente coloca, e isso tem muito advogado acontecendo, coloca muita energia só dentro do Instagram e não tem todo aquele retorno. Porém, o perfil de cliente dele muitas vezes está lá no LinkedIn ou está lá no próprio YouTuber. Então, assim, a gente precisa, sim, olhar as redes sociais de uma forma geral e utilizá-las de acordo com a nossa advocacia. Isso é muito assim, né? A gente não querendo aqui desmerecer, né? Mas a gente sabe que algumas coisas a gente tem que buscar aqui fora, essa questão de conhecimento em relação ao marketing jurídico, que hoje é fundamental, né? Isso não, a gente não aprende na faculdade e isso nos ajuda muito aqui fora, claro, respeitando as regras aí das normas do OAB, né? O Código de Ética, enfim, mas é muito importante esse posicionamento nas redes sociais, claro, com os devidos cuidados aí inerentes à nossa profissão, mas isso é fundamental e principalmente essa pulverização aí de canais também é muito importante a gente trabalhar quanto isso. Outra coisa também que eu tinha aqui também para falar é essa questão do advogado procurar também, né, já que a gente já está nessa fase aí, já se posicionou, já tem o subnicho, né, dele procurar pessoas aí que realmente atuam nessa área, principalmente o network, né? O network é muito importante para o advogado. Mas é claro, aí a gente volta nessa questão do nicho da advocacia, porque não adianta, por exemplo, se a pessoa quer atuar com loteamentos, como é o meu caso, ou regularização de imóveis, enfim, e procurar, por exemplo, numa reunião de condomínio, ou procurar pessoas que não têm a ver com aquela questão ali. Pessoas, por exemplo, advogados que queiram atuar nessa questão de locação de imóveis, né? Entrar em contato aí com locadoras, né? Com imobiliárias que atuam nessa área. Então, é muito importante também a pessoa procurar participar ter contato com pessoas daquele meio, né? Eu, no meu caso, como loteamento, eu tenho muito contato aí com arquiteto, com engenheiro, com corretores, né? Isso são fundamentais aí para a gente ter sucesso aí, topógrafos, enfim. Nessa área do loteamento é muito importante. Outro dia mesmo eu fiz uma live aqui com um arquiteto e é muito importante essa informação e esse network especificamente na área, né, doutora? Muito, muito importante. Inclusive também estreitando, né, com outros advogados. E esse é o papel que a gente faz na AMAD, que é tão importante, a gente estreitar com outros advogados. Porque muitas vezes, Fernando, você não atua com um determinado ponto ali, de um determinado assunto dentro do direito imobiliário, mas você faz uma parceria com outro advogado que atue, e isso aí a gente vai estreitando esses relacionamentos. Da mesma forma, a gente manter sempre ali alinhado com imobiliários, com corretores de imóveis, e por aí vai, né? Com empresas de administradores de condomínio. Então, a gente ter essa relação e essa rede de relacionamentos é muito importante. Isso, essa questão também, voltando um pouco lá, que eu lembrei aqui, que a gente tinha feito o cronograma, enfim. Hoje a gente tem muita coisa disponível na internet, né, gratuitamente. Sim. É claro que a pessoa vai procurar um curso, enfim, mas eu acho que o importante também, antes disso, é a pessoa procurar conhecimento gratuito, aí já seria importante para a pessoa procurar um subnicho, né? E aí, dentro lá do direito imobiliário, ele vai começar a assistir conteúdo gratuito sobre condomínio, sobre locação, sobre loteamentos, e com isso ele vai decidir sobre esse subnicho. Isso aí também eu queria frisar. A doutora falou uma coisa muito... queria, Fernando, só alertar, porque tem muita gente hoje que faz curso ou que faz conteúdo aí gratuito para outros advogados, mas que na verdade não advoga. Então, assim, isso dentro do mercado é cada vez mais crescente. Isso me assusta muito. Então, por isso que é tão importante você buscar e certificar de que fonte você está consumindo esse conteúdo. Por exemplo, né, já puxando aqui o peixe um pouquinho para a gente, por isso que o advogado ele está ligado com uma associação
o advogado ele está ali tão dentro, inserido dentro de uma associação, ele vai ter uma garantia, vai ter uma tranquilidade de que aquele conteúdo que ele está sendo, aquele curso que está sendo disponibilizado, aquela palestra, aquela aula, realmente ela tem credibilidade, ela tem consistência e tem fundamento ali para ela estar acontecendo. E aí eu vejo, não sei se você consegue ver isso hoje dentro das redes sociais, cada absurdo que se fala em relação ao direito imobiliário. Tem coisa assim, principalmente voltado, mas é muita coisa, voltado assim, que a gente vê que a pessoa não tem o menor fundamento para estar falando aquilo, não tem a menor experiência. E aí, acaba que os advogados que não têm nenhuma experiência, pega aquilo ali e começa a fazer atuações e besteiras, né? Eu sempre falo muito aí, né? É um termo que eu ouvi e eu repito, que a gente tem que procurar um ídolo, mas um ídolo que tenha resultados, né? Você não pode escutar pessoas e que não teve um resultado. Quando eu digo não ter resultado, não é que a pessoa tem que ser um expert, tem que ter milhões aí de clientes, mas é importante sim ouvir a pessoa, de onde que ela veio, como que ela está tirando isso. É sempre um termo muito comum de usar aí na internet, que é a tal da advocacia de palco, né? A gente vê hoje muitos advogados aí vendendo curso em carros importados e fazendo e acontecendo, e na realidade não é nada. E hoje, essa informação está muito fácil hoje em relação à internet de você procurar quem que a pessoa é, né? Fazer uma pesquisa em sites aí, se a pessoa tem processo, se a pessoa atua. Aí a gente volta para essa questão do posicionamento na internet, porque fica muito fácil hoje a pessoa na internet colocar um curso para vender e dar uma divulgação. Mas é claro que aquilo ali tem que ser um norte. E aí volta mesmo dentro daquilo que a gente estava falando, que é a pessoa se aprofundar naquele tema e com isso ali buscar essa informação, né? E depois que buscar essa informação e ver aquilo que quer atuar, a pessoa realmente e se aprofundar nesse tema aí para não ser enganada e não enganar os outros, né? Não pegar uma informação errada aí. A gente tem essa questão aí do direito hoje em dia, sempre foi, né? Mas enfim, em relação ao direito imobiliário, muitas novidades, questões, resoluções, enfim, que tem que ser acompanhada, né? Então é muito importante buscar informação, mas claro, buscar informação de qualidade. Exatamente, buscar informação de qualidade. Isso. A doutora também tocou num ponto importante aí sobre questão de parcerias, né? Eu não sei qual que é a ideia aí dos advogados, mas geralmente eu tenho visto que é importante também essa questão das parcerias, principalmente para quem está decidido em ser um especialista, né? Eu, por exemplo, aqui no escritório eu atuo com mais 3 colegas, né? Eu fiquei especificamente na área do direito imobiliário. Eu tenho 3 parceiros, né? Que vamos dizer assim, amigos, enfim. Mas o que acontece nisso também é que, às vezes, os próprios colegas vão trazer serviço procurando um especialista. Eu já tive, por exemplo, contato com advogados que eram de outras áreas e me indicaram justamente por isso. Falaram assim, olha, não, isso aqui é questão de loteamento, é mais complicado, procura lá o doutor Fernando para resolver. E acontece também, né, a pessoa quando se posiciona como um especialista, isso é fundamental, essa questão das parcerias, inclusive com outros advogados e com associações, enfim. Essa questão aí da parceria é fundamental. Essa questão da parceria fala muito também a questão do network, a gente pode frisar isso aí um pouquinho mais, que é muito importante, voltando àquilo que a gente tinha falado em relação a procurar associações, procurar pessoas engajadas naquele mesmo tema, para que possa fazer esse network no local correto. Então, essa questão de parcerias aí que a doutora falou é muito importante. Eu vejo também que a gente agora já falando lá da AMAD, né? Ontem mesmo tivemos uma palestra aí muito bacana em relação a se aprofundar alguns temas aí e poder entregar ao cliente um resultado bem além das expectativas. Hoje a gente vê muito, né? Às vezes determinados colegas aí querendo fazer um serviço e entregando um serviço jurídico depois feito de qualquer jeito. E é muito importante essa questão agora, se tratando da associação também, da pessoa estar associada com pessoas que estão ali no mesmo nível e procurando evoluir a advocacia em geral. Eu penso muito que a gente é resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. E com isso, Exatamente. eu acho que a gente conviver com pessoas que estejam
que tenham o mesmo intuito que a gente. Por exemplo, eu tenho sempre muito isso, conviver com pessoas que atuam na mesma área que você tem uma pessoa para trocar ideia, você tem uma pessoa para aprofundar o tema, você lê uma coisa importante, você tem uma pessoa que você troca uma informação, discute algum caso. Então, isso é muito importante. E, assim, isso é muito importante. Fernando, isso eu falo de mim. Eu venho de um escritório no qual era especializado em direito imobiliário, mas aí eu começo a atuar sozinha. E aí, com quem que eu vou trocar essa ideia? Óbvio que eu tenho excelentes amigos, pessoas do meu relacionamento, parceiros, mas com quem que você vai trocar essa ideia? E é nesse ponto que a AMAD é tão importante. Ali a gente pode levar algum tema, discutir, colocar esse tema, aprofundar. Ontem, por exemplo, vieram, para mim mesmo, caiu diversas fichas de coisas que é muito bom a gente escutar outras pessoas falando, outros colegas falando, porque a gente aprende com elas. E com isso, você está dentro de um local, se você quer atuar com o direito imobiliário, que é o nosso caso aqui, se a gente quer atuar com isso, vamos escutar outras pessoas. Sabe por quê? Porque se você se apresenta como especialista, mesmo que você domine o parcelamento solo, o loteamento, a regularização, mas e se chega para você um caso ali, doutor, e o caso de locação? Exatamente. Entende? Então a gente tem que estar por dentro disso. Isso fica muito dentro daquilo que a gente falou, né? Porque o direito imobiliário ele é muito interligado, né? Tem questões aí de sucessões, tem questão de locação. Não é simplesmente a pessoa entrar ali no direito imobiliário, escolher um subnicho e falar assim, não, vou estudar sobre isso. E essa questão aí de a gente ter realmente em quem poder buscar pelo menos um grupo, assim, no sentido de falar a mesma língua, né? E é claro que a gente vê o nível aí em relação à AMAD, né? São pessoas conceituadas, que atuam no mercado realmente. Nós não temos aí, como dizemos aí, a advocacia de palco, né? São pessoas realmente que compartilham da mesma ideia e pessoas também que estão colaborando aí nessa questão de outros advogados com temas relevantes aí, importantes para serem discutidos. Então, esse contato é muito importante. Eu acho que da AMAD, o que a gente tem de mais precioso é hoje a intenção de todo mundo, assim, essa vontade de todo mundo de um ajudar o outro, essa grande interação que a gente tem, porque nós temos realmente pessoas ali muito conceituadas dentro do mercado imobiliário e que estão dispostas a dividir conhecimento, dividir experiência, fazer uma advocacia muito mais inclusiva, né? A gente se abrindo para novos advogados ali, para jovens advogados e com disposição para ajudar, para compartilhar, para ensinar. Isso é muito importante. Quando eu comecei na advocacia imobiliária, eu não tinha isso, eu não tinha um grupo, ainda mais dessa magnitude, né? Então, assim, é muito importante isso. Óbvio que eu aprendi com excelentes pessoas, né, tem uma base muito boa, mas isso também é muito importante. Isso. E o importante é essa questão também da pessoa poder buscar um conhecimento mais específico, né? Então, a gente vê lá na AMAD essa questão também da interação, né? São vários ali, a gente tem o nosso grupo geral de todos os associados, temos também um grupo específico para determinadas comissões, né? E aí vamos começar aí, como eu falei anteriormente, essa questão de se aprofundar também em temas importantes, a gente falar um pouco desde esse início, como a gente está fazendo hoje, mas depois a gente vai chegar no momento de se aprofundar. Então, a importância aí da associação, volto aí a frisar a questão da AMAD, né, da Associação Mineira de Advogados de Direito Imobiliário. Outra coisa importante também, né, doutora, não precisa ser especificamente de Minas Gerais, né, morar em Minas Gerais para se associar. A pessoa pode ser de fora, que ela pode sim se associar, né, à AMAD. Não precisa ser advogado inscrito, né, na OAB-MG. A gente está aberto aí a receber qualquer advogado e estagiário de qualquer local do país. E é muito importante porque, né, os advogados de fora, mas espera aí, por que eu vou para uma associação mineira? Para realmente fazer networking, para estreitar relacionamentos, para fazer parcerias, para gerar novos negócios, porque pode ser que eu tenho uma demanda lá no Ceará,
peraí, vamos ver aqui dentro quem que tem lá e, né, com quem que a gente pode fazer essa parceria. Fazer esse network mesmo, que é muito, muito importante. Então, assim, a AMAD não está restrita a advogados em Minas, e também não está restrita só a advogados. Podem ser estagiários, estagiário, inclusive, tem até uma condição diferenciada aí para fazer parte, mas pode ser também estagiário, porque a gente sabe que tem pessoas, já tem estudantes que estão ali vislumbrando e querem conhecer mais de uma área, de uma área que é lucrativa, que é rentável, porque o direito imobiliário se a gente leva em consideração a base que a gente calcula honorários, né, geralmente está sempre ali. Isso aí tem a ver com o valor da operação imobiliária, da transação imobiliária. Então, é uma área altamente rentável. A gente consegue aí oferir honorários acima de outras áreas. E aí, para aquele estudante que quer vir aprender mais sobre direito imobiliário, porque a gente sabe que a faculdade de Direito ela não aprofunda e não ensina, aqui na AMAD ele vai conseguir ter essa base. Exatamente. Outra coisa que eu lembrei de falar aqui, a doutora inclusive é professora, né, em relação à atividade extrajudicial do direito imobiliário. Se aprofundando um pouquinho mais nisso aí, eu acho o seguinte, uma das vantagens do direito imobiliário, né, sem querer desmerecer as outras, mas é essa questão justamente de poder trabalhar no extrajudicial. Então isso também é muito importante. Em relação à AMAD, a gente já está fazendo aí a live aqui junto, né, com o perfil. Procurem a AMAD aí nas redes sociais, amad.mg, é o Instagram. Nós temos aí uma questão de várias vantagens que a gente tem para quem está entrando. Eu acho muito importante aí, todos que estão ouvindo aí, é uma taxa no valor praticamente insignificante em relação ao conteúdo que se tem, né? E o resultado disso é muito importante, essa questão de resultados aí, grupo de estudos, tudo isso que a gente vai começar a lidar nessa temática aí. Então, a AMAD, quem quiser especificamente vir para a Comissão de Regularização Fundiárias e Loteamentos, é só entrar em contato comigo aqui através do Instagram, que eu direciono lá para a AMAD, ou entrar direto lá na AMAD e fazer o contato pedindo aí para se associar. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. E, assim, a AMAD está de cara nova, né? A AMAD é uma associação relativamente nova, a gente não tem muitos anos, então a gente está em expansão. E esse ano é um ano que nós realmente queremos expandir. Então, vem muitas novidades. A gente está realmente pensando em prol aí do advogado. E isso daí é um valor simbólico, né? O Edmilson está até pensando. Para a associação, é uma anuidade que é paga uma vez por ano, no valor de R$ 199, e se for estagiário, tem 50% desse valor. É realmente um valor simbólico. É um valor muito baixo, né? Porque ainda mais que é uma instituição sem fins lucrativos, então tudo é revertido em prol da própria associação. 2 pizzas aí que a pessoa deixa de pedir no final de semana, já paga a associação. Já paga a associação. E assim, e fora que, além de toda a interação, de estar com a gente num grupo no qual a gente discute assuntos, traz novidades, saiu uma MP, a gente leva ali, discute ela, aponta o que tem de valor, o que tem de interessante ali dentro daquela medida provisória, e aí a gente vai fazendo eventos, vai ter semanalmente sempre uma aula de algum tema. Então, se você está muito cru ainda dentro do direito imobiliário, quer aprofundar, né, ou a gente que já atua, mas, peraí, eu estou tão focada aqui em regularização de imóveis, mas eu não estou dando uma olhada para o lado. Então, uma vez por semana, a gente vai ter uma aula sempre de assuntos diversificados, então é a oportunidade da gente ali olhar o que está acontecendo dentro da área de locação, ou dentro da área de condomínio, ou dentro da área de loteamento. Peraí, deixa eu pelo menos entender o que está acontecendo ali, sair um pouquinho aqui da minha bolha e entender. E é muito interessante isso, né? Porque a gente acaba ficando muito atualizado e tá sempre, como a gente vai trazendo especialistas que atuam em cada área, esse especialista vai passando para a gente ali o que tem de novidade, e até mesmo a gente vai pensando, peraí, opa, isso aqui tá interessante, eu posso oferecer isso aqui na minha advocacia também. E aí eu
eu coloco isso daí ali como um produto no meu, né, como serviço a ser prestado ali dentro do meu portfólio de serviços. O importante é a gente colocar também, né, que a gente tem os grupos temáticos lá, né, dentro da AMAD, no meu caso, regularização fundiária e loteamento, e eu estou aberto lá para a gente conversar, tanto a pessoa que quer começar a nichar, né, vamos dizer, eu quero ficar nessa área de loteamento, como que eu começo, como que é esse feedback aí, e principalmente também questões financeiras, né, que a gente, claro, precisa de ganhar. Mas, enfim, então vai lá, desde essa questão de networking até também essa questão de se aprofundar mais em temas específicos. Então, eu vou até reforçar aqui os agradecimentos à doutora, que assumiu agora há pouco a AMAD, né? Ela se iniciou com o doutor Alexandre Fadel, né? Que teve a ideia aí, que é um dos fundadores da AMAD. Exatamente, temos que exaltar ele aí pela ideia que ele teve, que foi extraordinária. E também essa questão de poder trazer essa oxigenada, né? Trazer pessoas diferentes, com cabeça diferente aí para acrescentar. E a gente vê lá que realmente com essas mudanças agora aí, já era assim, mas agora um pouco mais acentuadas, né? Em relação a todo mundo realmente vestir a camisa, todo mundo disposto a ajudar um ou outro aí e fazer o nome da AMAD crescer e, claro, podendo ajudar o próximo. Isso que é muito importante. Assim, queria deixar o convite para quem ainda não é associado, venha se associar. Inclusive, já entra no grupo, né? Já está aí, a gente ainda está organizando, mas quem preenche o formulário já faz parte com a gente e aí já tem acesso a todo o nosso conteúdo, as nossas ideias, o que está vindo aí, as nossas discussões, e semanalmente, né, vai ter essa aula exclusiva para associados. A gente já está preparando um evento para o início agora de fevereiro, vai ser um evento voltado à locação, vai acontecer em Belo Horizonte, e os nossos associados têm um valor, um bônus, né, um valor diferente aí para participar dos eventos também. E assim, são várias coisas que vão acontecer ao longo do tempo aí na AMAD. Isso, então... logo teremos eventos aí em BH da nossa comissão de regularização fundiária e loteamentos. Pois e quem sabe também um aí na sua cidade, né? Exatamente, a ideia é a gente expandir aí para o interior, né, fazer algumas questões também em locais pontuais, justamente por isso. Então, em relação a se associar aí, pode entrar em contato ou através do meu Instagram ou da AMAD direto, também o da doutora Elisa. A gente vai falando aí. Outra coisa também importante, que lá já começou as palestras. Nós ontem mesmo tivemos um evento muito importante, né? Mas isso ficou gravado. Quem entrar agora, depois, né, e vai ter acesso a esse conteúdo lá que foi importante para realmente quem entrar, a gente vai caminhar junto. Nós não vamos deixar ninguém para trás, não. E semana que vem a gente tem um outro evento que vai ser também incrível, tenho certeza disso, porque eu sou fã dele. Vai ser com o Fernando Júnior, a gente vai falar sobre advogado e o sucesso do cliente na locação de imóveis. Vai ser para mim, vai ser uma super palestra. O próximo ainda vai ser aberto, doutora? O próximo aberto, para quem ainda não é associado, conhecer um pouquinho da AMAD. Só que no terceiro, a gente já vai ser exclusivo para associados. Exatamente, com o Silvio Cupertino. Aí vai ser exclusivo, né? Aí já vai ser com o advogado Silvio Cupertino, que é especialista em direito condominial. Sou fã do Silvio, então, assim, vai ser também uma super aula aí. E depois, em fevereiro, gente, a gente já vem aí com os presidentes das comissões, com algum tema relevante também, com uma palestra de cada um. Não sei se você já teve o convite, Fernando, mas já fica o convite aqui, porque em fevereiro a gente está aguardando aí para o presidente de cada comissão. Fernando está à frente da comissão de direito, da comissão de regularização fundiária e loteamento. Mas a gente tem 4 comissões, que é a comissão de locação, comissão de questões condominiais, a do Fernando, né, de regularização fundiária e loteamentos, e também a outra que é de negócios imobiliários e incorporação, que é muito importante, né? A questão da incorporação imobiliária, e são poucos advogados que atuam com direito imobiliário que entendem de incorporação, e é uma área que dá um retorno financeiro muito grande, assim. Então, dá muito resultado, é uma área muito complexa, mas dá muito resultado. Então, o que é bem interessante também, a gente tem uma comissão voltada para isso, o Arthur Tomasi está à frente dessa comissão. Então, assim, e nessas comissões, elas vão ter reuniões próprias, discussões próprias, estudos próprios. Ali vai acontecer voltado para aquele tema.
o nosso associado, ele pode participar só de uma comissão? Não, ele pode participar das 4. Mas se ele quer focar em uma, ele participa de uma, de 2. E aí fica a critério e a escolha. Exatamente. Eu, particularmente, prefiro a de regularização fundiária, claro, de loteamentos, né? Mas os colegas aí, porque não estão participando, porque senão eles iam falar também. Mas, em resumo, a AMAD, realmente, eu me senti abraçado aí, reforço aí os agradecimentos à doutora. Não sei, né? Estarei me preparando aí à altura, né? Mas, com certeza, se aparecer o convite é porque estou, vou me esforçar realmente para fazer um belo trabalho. Já deu aqui o frio na barriga da questão da palestra, mas vamos em frente aí, vamos para cima. Em fevereiro, eu sei que é fevereiro. Então tá bom, tem um tempinho aí para eu respirar e me preparar então, mas enfim, em regra era isso que eu queria falar, né, doutora? Eu acho que a gente fez mesmo uma geral aí para o pessoal que a ideia do tema da live era justamente esse, né, e todos aí ficam convidados a conhecer a AMAD aí, venham fazer contato com a gente aí na rede social e venha participar desse grupo aí para elevar o nome do direito imobiliário aqui em Minas Gerais e poder levar o nome da associação também, que já nasceu grande aí, está com grandes ideais e com certeza vão ser concluídos. Com certeza, é isso mesmo. Eu acho assim, a associação é todo mundo, né, Fernando? Então, quanto mais pessoas vierem ali, a gente está aqui mesmo para abraçar. E todo mundo que vem tem uma importância muito grande, porque a gente aprende também com os novos, né, as novas pessoas, a gente aprende. E o direito é isso, a gente está estudando, constante aprendizado. E eu divido muito que eu acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Por isso que eu levanto tanto essa bandeira de compartilhamento de conhecimento e aprimoramento aí dentro da AMAD. E a gente está com um foco muito grande de aperfeiçoar os nossos associados para que eles tenham cada vez mais destaque dentro do mercado, diferencial competitivo, porque a gente sabe que quando a gente tem conhecimento, a gente domina o assunto, você tem muito mais segurança para atender um cliente, você tem muito mais segurança e propriedade para falar sobre aquele assunto, e aí você transmite confiança, e assim você consegue ser contratado. Quando você tem seguro, quando você não domina aquele assunto, não, tudo bem, eu vou estudar depois, eu vou me virar. Mas quando a gente já tem ali uma preparação para aquilo, o caminho é muito mais o caminho é muito mais fácil, né? Então, a nossa preocupação na AMAD é realmente que os nossos associados tenham ali ensino de qualidade e aperfeiçoamento de qualidade. Exatamente, é isso aí, doutora. Eu acho que era isso que a gente tinha para falar, né? Se a doutora quiser acrescentar né, Fernando? E fora isso, a AMAD também é uma vitrine, porque a gente, os nossos associados, eles têm possibilidade de publicar os artigos jurídicos dentro do blog da AMAD, dentro do site da AMAD, gravar vídeos, participar de lives. Como eu hoje estou no perfil da AMAD, mas quem vai estar aqui, acho que na próxima semana, se não me engano, não é, Fernando? Você vai estar aqui pelo perfil da AMAD, recebendo alguém, fazendo uma live com algum dos seus associados ali da sua comissão. Então, assim, quem é associado hoje, ele consegue estar se apresentando pela AMAD, levando como o nome da AMAD, e aí aquele seu cliente, né, o cliente final ali, vai pesquisar pelo Google, vai achar um artigo seu dentro do site da AMAD, peraí, esse advogado ele está ligado a uma associação, esse advogado realmente ele é especialista. Então a AMAD é uma vitrine, e ela não é uma vitrine só minha, só do Fernando, só da Ana Paula, enfim, ela é uma vitrine de todos os associados. Então, isso aí, você tá com uma associação por trás, e isso traz muito mais, fortalece muito mais o seu nome. Exatamente, com certeza que o currículo fica mais pesado, né? Fica mais pesado. É isso. Fernando, queria te agradecer primeiro por topar esse trabalho aí com a AMAD, né? Esse desafio com a AMAD. Eu sei que é um trabalho árduo, a gente vem sentindo isso na prática, até porque a gente está reestruturando tudo e a gente quer levar um conhecimento muito mais profundo, então eu sei que a gente tem que se dedicar muito para isso. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite, te parabenizar, te desejar boa sorte aí à frente da comissão, né, de regularização fundiária e de loteamentos, que é um assunto que está muito em voga, então eu tenho certeza que você vai ter muito trabalho, mas eu também tenho certeza aí que você tem essa capacidade, que você vai conseguir.
Gente, é isso. Estou à disposição aí para se alguém tiver alguma dúvida sobre a AMAD. Estou vendo a Carla aqui. Carla, eu te vejo sempre nas redes sociais. Sei que você atua com direito imobiliário. Vem fazer parte com a gente. Dá um oi Para a gente aí, né, doutora? Reportando aí que eu aceitei o desafio realmente e a minha frase aí completa muito com o que a doutora falou, né? Que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? E eu ainda complemento que às vezes vale a pena a pessoa ser o mais burro da mesa, né? Porque aí você vai elevar seu nível, né? Então, eu quando aceitei o desafio aí, eu estava pensando muito nessa questão aí de com quem que eu ia andar e realmente elevar o nível. Desculpa o termo chulo aí, mas é o que eu sempre penso dessa forma e isso aí é fundamental. Com quem tu andas, vai dizer quem tu és. Eu tenho certeza disso também. E vamos junto, né? E assim, vou convidar todo mundo, vem se juntar a nós na AMAD. Fernando, muito obrigada. Que venham muitas outras lives. E eu que agradeço, doutora, poder conversar com alguém aí da sua magnitude e principalmente também ter um desafio grande em relação à AMAD. Mas vamos para cima aí, acompanha a gente aí nas redes sociais, o perfil da doutora, o perfil da AMAD, o meu perfil, que a gente vai estar sempre trazendo muitas novidades aí. Sim, vem com a gente aí, que você só tem a ganhar. Com certeza. Fernando, um abraço. Tchau, gente. Obrigado, viu, doutora? Acho que não Obrigado a todos aí que acompanharam. Né? Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.